O filme começa com uma garota chamada Millicent em um ônibus, observando ansiosamente uma mulher amamentar seu bebê. Pouco depois, ela desce do ônibus e vai para uma casa. Acontece que ela está aqui para uma entrevista para um cargo de babá. Millicent então conhece uma mulher chamada Rebecca, que pergunta sobre sua idade, qualificações e experiência nesta área. Millicent explica que tem 21 anos e não tem experiência anterior como babá. Isso preocupa Rebecca, mas a menina rapidamente esclarece que é boa com crianças e atualmente está trabalhando em sua tese sobre crianças alérgicas. Em seguida, Rebecca apresenta Millicent a seu filho mudo, Johnny, que está vestido com um traje espacial e está ocupado desenhando. A mulher explica que Johnny tem várias alergias que exigem que ele use equipamento de proteção quando está fora de casa. Quando Millicent se aproxima e fala com o menino, ele também toca suavemente o braço dela. Vendo isso, Rebecca fica chocada e comenta que ele parece gostar dela. Ela então contrata Millicent e informa que além da babá, ela deverá fazer tarefas domésticas leves. Rebecca é uma autora sobrecarregada com um novo livro prestes a ser lançado, e é por isso que ela precisa de ajuda em casa. Mais tarde, enquanto caminhava pela casa, Millicent percebe o pai carpinteiro de Johnny Jacob trabalhando à distância. Ela fica encantada ao ver o homem sem camisa, e ele logo se aproxima dela para se apresentar. Enquanto os dois conversam, Rebecca chega de repente e pede ao marido que coloque algumas roupas, mas ele responde tentando tocá-la descaradamente na frente de Millicent, causando uma situação embaraçosa. Mais tarde, ao voltar para casa no ônibus, Millicent é acidentalmente tocada por um homem mais velho, o que a deixa nervosa. Ela então começa a se imaginar tendo intimidade com uma criatura com chifres. Quando o ônibus para, ela sai correndo e toma algumas gotas de LSD, o que a acalma. Millicent então vai para uma consulta com seu terapeuta, Dr. Welsh. Ele sugere que reduzam a dosagem do medicamento, pois pode causar alucinações. Durante esse período, Millicent tem alucinações com mãos mutiladas se movendo pela sala, mas ela garante que está bem e quer continuar com o remédio. Depois disso, ela fala sobre seu desejo pela família e descreve como foi abusada por seus pais adotivos ao longo de sua vida. Ela também compartilha seu ódio pelas pessoas que são ingratas com seus filhos e não prestam atenção neles. Millicent confessa que é propensa à violência, mas o médico discorda. Ele diz a ela que as mulheres são incapazes de violência e a considera uma pessoa empática que só quer ser uma boa mãe. Em outra cena, Rebecca e Jacob estão fazendo amor em casa quando ela pede para ele sufocá-la. O homem faz isso, mas imediatamente recua e diz que não pode fazer isso. Ele explica que, como ela agora é mãe, ele a vê sob uma luz diferente. Nesse momento, eles ouvem Johnny gritando em seu quarto e correm para ajudá-lo. Rebecca tenta acalmá-lo, mas o menino bate violentamente em sua mãe. Ela então percebe uma embalagem de chocolate e percebe que isso deve tê-lo desencadeado, já que ele é alérgico a açúcar. Como resultado, ela repreende o marido por guardar o chocolate ali, mas Jacob afirma que o filho deles não tem alergia. Johnny está na verdade com uma doença mental, o que o torna um perigo para si mesmo e para os outros. Jacob afirma que encontrou uma instituição que cuida de crianças como ele e sugere colocá-lo lá. No entanto, Rebecca se recusa a abandonar seu filho com estranhos. Na manhã seguinte, vemos Millicent e seu pai adotivo, Roger, tomando café da manhã juntos. Ela começa a falar sobre seu novo emprego e afirma que o pai da família parece um cara legal. Ao ouvir isso, Roger fica com muito ciúme e descobre que está romanticamente interessado nela. Ele coloca a cabeça no colo dela e implora que ela não o deixe, lembrando-a de tudo que ele fez por ela. Isso irrita Millicent, mas ela garante ao velho que não vai a lugar nenhum. À tarde, Millicent está na casa de Johnny quando percebe que ele está cavando algo no quintal. Ela se aproxima dele para ajudar e, surpreendentemente, encontra um coelho morto que ele matou. Ela também descobre que ele matou e enterrou muitos coelhinhos assim pela casa. Mas Millicent não parece preocupada. Em vez disso, ela pega uma faca e corta as patas do coelho morto. Ela então o entrega para Johnny, dizendo que isso lhe trará boa sorte. Antes de sair para casa, Millicent rouba uma foto de Jacob, bem como um dos vestidos de Rebecca. Mais tarde, na cama, ela toma um pouco de LSD e começa a dar prazer a si mesma enquanto olha a foto de Jacob. De manhã, Millicent se arruma com cuidado para ficar bonita e vai para o trabalho. Ela passa o dia pintando
brincando com Johnny e eles mancham as roupas um do outro de brincadeira. À noite, Rebecca liga para Jacob para informá-lo de que ela não voltará para casa esta noite, pois está ocupada se preparando para o almoço do livro. Ele certamente está irritado, mas ela pede que Millicent fique para cuidar de Johnny. Mais tarde, naquela noite, Millicent e Jacob dão uma pequena festa para comemorar o aniversário do menino. Eles trazem um bolo para ele com entusiasmo, mas ao ver as velas, Johnny fica apavorado. Ele começa a gritar. Então, Millicent o conforta e o leva para seu quarto. Mais tarde, quando o menino finalmente adormece, Millicent decide partir para casa, mas ela logo se depara com um Jacob bêbado e eles começam a conversar. Ele então, de repente, chega muito perto dela e tenta fazer um movimento. No entanto, eles são interrompidos pela chegada de Johnny, que se molhou. Na manhã seguinte, Rebecca volta para casa e vai imediatamente ver como está seu filho. Ela deita-se com ele e deseja não ter tanto medo dele, mas quando ela o toca suavemente, Johnny de repente se torna agressivo e bate nela novamente. Angustiada, Rebecca vai ao banheiro e se machuca com uma lâmina. Também notamos várias cicatrizes em seu corpo, indicando que esta não é a primeira vez que ela se machuca. No dia seguinte, Millicent leva Johnny a um lugar que ela costumava visitar quando era criança. Eles se deitam juntos no chão e ela de repente tira o capacete de astronauta, o que aterroriza o menino. No entanto, a babá garante que ele não tem alergias, pois todas foram inventadas por sua mãe. Ela o incentiva a respirar e quando o faz, fica chocado ao perceber que ainda está bem. A cena então corta para a sessão de terapia de Millicent, onde ela começa a chorar do nada. Ela se inclina no ombro do Dr. Welsh, se perguntando se algum dia terá sua própria família. Millicent então vomita abruptamente em suas roupas, deixando-o todo molhado. Isso a deixa muito constrangida e ela pede desculpas, mas o médico garante que está tudo bem. Assim que ele sai para trocar de roupa, Millicent rouba algumas garrafas de LSD de sua gaveta. No dia seguinte, os pais de Johnny vão jantar, deixando-o em casa com Millicent. Mais tarde, a babá lhe dá algumas gotas de LSD, alegando que elas o ajudarão a ver as coisas com mais clareza. Ela pede que ele não conte para os pais e ele concorda sem hesitar. Logo depois, os dois começam a ficar chapados, a dançar e a se divertir pela casa. Eles eventualmente correm pelas ruas sem Johnny vestindo seu traje espacial habitual. Mas pouco depois, os pais voltam para casa e quase atropelam Johnny com o carro. Isso deixa Rebecca furiosa e ela repreende Millicent por deixar seu filho correr nas ruas, isso também sem seu equipamento de proteção. Para piorar a situação, Johnny começa a vomitar doces, algo que Rebecca o proibiu de comer. Ela continua a gritar com Millicent, mas então Johnny fala pela primeira vez e diz mamãe. Isso deixa todos chocados e felizes também. No entanto, as coisas tomam um rumo estranho quando Johnny corre para os braços de Millicent, dando a entender que ele a considera sua mãe. Num acesso de raiva, Rebecca pega seu filho de volta e ordena que Millicent fique longe de suas vidas. Uma vez lá dentro, ela exige com raiva que Johnny fale novamente, mas ele não diz nada. Ela, em lágrimas, informa a ele que é sua mãe verdadeira e implora que ele fale com ela, mas sem sucesso. Enquanto isso, Jacob está deixando Millicent em casa e ela está muito chateada por ter estragado tudo. No entanto, ele garante a ela que não é culpa dela e está grato por Johnny ter falado pela primeira vez por causa dela. Neste momento vulnerável, Millicent senta em seu colo e começa a beijá-lo apaixonadamente. Jacob também a beija de volta e os dois eventualmente fazem amor no carro. Mais tarde, quando Millicent volta para casa, ela é confrontada por Roger, que está chateado por ela estar atrasada. Ele então a lembra do acordo, no qual ela concordou em dormir com ele quando completasse 18 anos. Acontece que Roger até matou sua esposa para que ele pudesse ficar com a jovem. Ao ouvir isso, Millicent pede desculpas e diz que sabe que ele tem sido paciente com ela e que agora é hora de retribuir. Ela então se ajoelha e começa a abrir o zíper da calça dele. O velho está animado, mas para sua surpresa, Millicent de repente começa a sufocá-lo com o cinto e o mata. Ela então joga o corpo dele em uma piscina, onde o cadáver em decomposição da esposa de Roger já está. Depois, vemos Millicent folheando um diário contendo os nomes de seus vários pais adotivos. Acontece que todos eles abusaram dela
ela de alguma forma e ela os assassinou. Ela decorou cuidadosamente cada página com mechas de cabelo como lembrança. Millicent então chega à página de Roger e prende seu cabelo nela. Conforme ela vira as páginas, notamos que o Dr. Welsh tocou nela várias vezes e agora ela pretende matá-lo também. Na manhã seguinte, quando Millicent chega em casa, ela vê Rebecca conversando com o doutor. A menina fica chocada ao descobrir que seu terapeuta também está cuidando de Johnny. Ele comenta que foi ótimo que Johnny falou e acredita isso à nova babá, sem saber que é Millicent. Rebecca insiste que não quer aquela garota em casa novamente, mas o Dr. Welsh a aconselha a deixar de lado suas diferenças e fazer o que é melhor para seu filho. Como resultado, Millicent voltou para casa para cuidar de Johnny. Jacob fica encantado em vê-la, sabendo que poderá se divertir com ela na ausência de sua esposa. Mais tarde, enquanto os dois estão flertando na cozinha, Johnny chega de repente e fica com ciúmes da proximidade deles. Ele então furiosamente esfaqueia seu pai na perna com um garfo, ferindo-o. Vendo isso, Millicent rapidamente leva Johnny para seu quarto e diz que ele não deveria machucar seu pai daquele jeito. Em vez disso, ela lhe entrega uma faca e o incentiva a matar Rebecca quando surgir a oportunidade. Millicent garante a ele que quando ela morrer, os três poderão finalmente ser uma família feliz juntos. Mais tarde, Millicent está trabalhando no jardim quando Jacob chega e imediatamente começa a fazer amor com ela. Ele até a sufoca agressivamente, algo que não poderia fazer com sua esposa. No entanto, sem que eles saibam, Johnny os observa com raiva pela janela. Mais tarde, Rebecca e Johnny estão desenhando juntos, quando ela o percebe desenhando vários esboços de Millicent e Jacob fazendo coisas sujas no jardim. Isso a enfurece e ela imediatamente joga fora todos os esboços. Ela então pergunta a Johnny se ele gosta mais de Millicent do que de sua mãe, mas o menino não responde. Na manhã seguinte, Millicent decide que não tomará mais LSD, pois agora se sente curada. Ela admite que tudo o que está fazendo é exclusivamente para Johnny, para que eles possam ficar juntos para sempre. Vemos então o Dr. Welsh caído morto no chão, espumando pela boca. Millicent se aproxima dele e admite que inicialmente pensou que ele era diferente dos outros, apenas para descobrir que estava errada. Mais tarde, ela chega ao local de trabalho, mas Rebecca informa que eles não precisam mais dela. Apesar disso, a babá tenta entrar à força na casa, mas Rebecca a impede e fecha a porta. Depois, ela se aproxima do filho e explica que sempre estará ao lado dele, independentemente de quem ele seja. Para sua surpresa, o menino de repente a esfaqueia na mão, fazendo-a gritar de dor. Rebecca então tranca o filho no quarto e sai com raiva com uma faca. Enquanto isso, enquanto Millicent tenta entrar pela porta dos fundos, ela se depara com Jacob. Ela pergunta se ele a ama, mas ele deixa claro que ela não significa nada para ele, mais do que uma aventura. Apesar disso, a babá não desiste e começa a seduzi-lo. Eles logo começam a fazer amor, e durante esse período, Millicent pede que ele se livre de sua esposa para que os três possam viver como uma família feliz. Só então, Rebecca, enfurecida, aparece e imediatamente apunhala Millicent pelas costas. Isso faz com que a babá corra para salvar sua vida, mas Rebecca continua a segui-la. Não muito tempo depois, Johnny chega do lado de fora com a faca na mão. Millicent se sente aliviada ao vê-lo e o incentiva a matar sua mãe. Mas, para seu choque total, Johnny começa a esfaqueá-la repetidamente até que ela morra. Jacob pede que seu filho pare e Rebecca fica parada e assiste toda a cena divertida. Na cena final, vemos o casal enterrando o corpo de Millicent no quintal. Apesar de todo o drama, a única coisa que perturba Rebecca é o fato de ela ter que encontrar outra babá. Ela comenta que se o filho continuar fazendo isso, ela terá que escrever outro livro para comprar mais terrenos. Quando o filme termina, vemos Millicent enterrada no subsolo, ao lado das babás anteriores que tiveram o mesmo destino trágico nas mãos de Johnny.